Vamos lá. Iniciamos a nossa segunda semana da Escola da Fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é dia de Nossa Senhora da Saúde. A gente está vivendo esse tempo aí de pandemia, então peçamos com toda a confiança. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda semana de Escola da Fé. A primeira semana foi uma espécie de introdução. A gente viu que Deus fez o nosso coração para Ele. O homem tem esse desejo de Deus, e enquanto ele não se encontra com o Senhor, ele nunca está bem. A gente viu que Deus que nos fez para Ele, Deus não nos deixa ficar procurando, né, aqui as apalpadelas. Ele nos fez para Ele e Ele veio ao nosso encontro. Ele se revela a nós, né? Ele se mostra ao homem, Ele fala conosco, né? E a gente viu que Deus se revela a nós e nós encontramos, né? Primeiro, a gente pode chegar ao conhecimento da existência de Deus. Com a nossa razão, a gente pode chegar à conclusão: Deus existe, e saber algumas coisas sobre Deus, mas mais do que isso, Deus veio falar conosco, ele se revelou, e a gente chega ao conhecimento de Deus pela fé, que acolhe a revelação de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus abriu o coração para nós. Quem me vê, vê o Pai. Em Jesus, o nosso coração é saciado. Ele é toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza. É só no encontro com o Senhor que a nossa vida está de verdade bem, tem equilíbrio. Ele é o homem, né? Em Jesus a gente entende quem é Deus, o que é esse mundo, quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui. Ele é a palavra de Deus, ele é Deus abrindo todo o coração para nós. A gente começou a estudar, a gente viu, né, então, as fontes da revelação, a Bíblia, a tradição, anunciada e interpretada pelo magistério, e a gente começou a estudar, estudou um pouco, né, na teoria, o que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita, o número de livros, as divisões, os conjuntos de livros. E hoje a gente vai começar a estudar o primeiro livro da Bíblia. Toda a Bíblia vai fazer, com muita frequência, vai fazer referência ao livro do Gênesis. Só para a gente se lembrar um pouquinho aqui da nossa última aula, né, da semana passada, na sexta-feira, a gente viu a divisão das Sagradas Escrituras, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente viu que mesmo no Antigo Testamento e no Novo, há subconjuntos de livros. São 73 livros das Sagradas Escrituras. O primeiro conjunto é o Pentateuco, ali, né, os livros azuis, os 5 primeiros livros, né? E a gente vai começar então o primeiro livro, que é o livro do Gênesis. Claro? Vamos lá, pessoal. Então, olha, primeiro a palavra. A palavra Gênesis ela significa origem. Nesse livro, Deus quer revelar para nós qual que é a origem desse mundo, né? Qual que é a origem, né? Qual que é a origem das nações? Qual que é a origem, da onde que surgiu o mal, o sofrimento, né? Deus quer revelar para nós como que ele começou o seu povo, qual que é a origem do povo de Deus. Então, nesse primeiro livro da Bíblia, a gente vê a origem de tudo, né? Ali, a gente vai encontrar a revelação para aquelas perguntas, talvez as mais importantes que um ser humano se faz, né? Da onde que surgiu tudo isso, né? Quem que fez? O que que a gente está fazendo aqui? Né? De onde que surgiu? Por que que existe o mal? Por que que existe o sofrimento? Né? É, onde que surgiu o povo de Deus, né? Então, nesse primeiro livro das Sagradas Escrituras,
Deus vai revelando para nós as origens, claro? E a gente vai estudar, vamos começar pelo primeiro capítulo, primeiro versículo. Não, primeiramente, só uma informação, né? Então, o livro do Gênesis, a gente pode dividi-lo em duas partes, né? Do capítulo 1 a 11, é uma espécie de pré-história, né? Ali a gente vê a criação, a história entre aspas, né? A origem da criação, a origem da humanidade, até chegar em Abraão, né? O livro, né, do Gênesis, capítulo 1 a capítulo 11, é uma espécie de pré-história, né? No capítulo 12, começa a história dos patriarcas, a história, a origem do povo de Israel, do povo de Deus. Vai desde o capítulo 12 ao capítulo 50. Então, esse livro das origens, o livro do Gênesis, a gente divide em duas partes. Capítulo 1 a 11, né, uma pré-história, a criação do mundo, do homem, a pré-história até Abraão. E depois, do capítulo 12 ao capítulo 50, a história do povo de Deus, a história dos patriarcas, tá? A história de Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, José e assim por diante. Então a gente vai começar a primeira parte. A gente vai começar estudando o capítulo 1, versículo 1, que já está cheio de revelação. Ali Deus já está revelando para nós mistérios muito profundos. Vamos lá? Então, olha, como que começa o livro do Gênesis? Primeiro versículo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Da onde que veio tudo isso? Da onde que surgiu esse mundo? Da onde que surgiu o universo? Esse mundo é eterno, né? Da onde que veio tudo isso, né? Então, irmãos, né, havia, né, no Oriente Próximo, né, na época em que foi inspirado, que foi escrito, né, o Pentateuco, aliás, foram um período muito extenso. Havia mitos, por exemplo, que dizia que esse mundo surgiu de uma luta entre deuses, que os deuses, de alguma maneira, dominavam, né, escravizavam os homens, né? Havia quem dizia que o mundo material era mau, né? No Oriente Próximo se acreditava que esse mundo foi feito de uma matéria pré-existente. E ali, então, no meio de tudo isso, Deus se revela e diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Significa, no princípio, Deus criou tudo que existe. Tudo que existe foi feito por Deus. Tudo que existe foi criado pelo Senhor. No princípio, foi Deus que fez todas as coisas. Todas as coisas são boas, porque saiu da bondade do nosso Deus, do coração bom do nosso Deus que não precisaria ter criado nada, mas do nosso Deus que quis manifestar sua bondade, que quis nos chamar ao ser e compartilhar conosco a sua alegria divina, a sua bondade, a sua beleza divina. Tudo veio de Deus. Deus não criou a partir de alguma coisa. Deus criou tudo a partir do
nada. Tá? Às vezes a gente fala que fulano de tal criou um telescópio, fulano de tal criou uma cadeira, né? Ciclano criou um bolo, fez um bolo. Né? Se a gente for pensar, e de fato é assim, em sentido estrito, só Deus é criador. Porque criar de maneira primeira e própria é fazer do nada. Só Deus cria. O que nós fazemos é transformar com os nossos dons, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, a gente transforma aquilo que Deus criou. Quando o homem fala que ele está criando, e de maneira própria, ele está transformando. Né? Nosso Deus criou tudo e deixou a gente participar na obra da criação, não fazendo do nada, como ele faz, mas transformando e dando um toque naquilo que ele já fez. Né? Deus cria e cria do nada. O homem transforma, o homem é chamado a cooperar com Deus, transformando, né, a obra da criação. Tudo foi feito por Deus e tudo foi feito do nada. Esse universo não é eterno. Né? No princípio, Deus criou. Claro? E como que Deus cria? Né? Como que Deus cria? Né? Deus cria com a sua palavra. E Deus disse: faça-se. Né? Se para aqueles povos pagãos, vizinhos do povo de Israel, este mundo era fruto de uma briga de deuses, os deuses nasciam de uma matéria pré-existente, né? Pois Deus revela para o seu povo que tudo que existe foi Ele que fez. E Ele fez do nada. E Ele é muito maior, infinitamente maior do que esse universo que a gente vê. Ele é eterno. Ele simplesmente fala, ele pensa, ele deseja, ele ama e ele cria. Tudo que existe foi pensado por Deus, amado por Deus, falado por Deus. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é criadora. Deus abre o coração e fala, na hora que Deus fala, as coisas começam a existir. Tudo que existe brotou da bondade, brotou da palavra, brotou da inteligência, brotou da vontade do nosso. Tudo é bom, porque tudo foi feito por Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele cria, né? Diz que a terra estava informe e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra espírito também pode ser traduzida por vento. Né? Em grego é espírito. Em hebraico, né, a língua que foi escrito o livro do Gênesis é ruá. A ruá de Deus pairava sobre as águas. Deus cria e, né, o seu espírito, o seu sopro, o Espírito Santo envolve toda a obra da criação. Ah, olha que coisa bonita que é a criação. Quem que cria? Deus. A gente vai em Jesus ter a revelação que o nosso Deus é só um, mas ele é trino. Em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem cria? O Pai. Como que o Pai cria? Pela sua palavra. O Filho é a palavra de Deus. Deus cria com a sua palavra e Deus diz: faça-se. Né? E o Espírito pairava sobre as águas. Né? E Deus cria pelo Filho no Espírito. Toda a obra da criação é feita pela Trindade Santíssima. O Pai fala, o Filho é a palavra criadora do Pai e o Espírito paira
envolve toda a criação de Deus, né? Todo esse universo foi feito pelo nosso Deus, uno e trino. Tudo surge desse mistério de amor que é o nosso Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No Novo Testamento, a gente vai ouvir que Jesus é o princípio de todas as coisas, né? Então, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Basílio, vai dizer que quando, né, Deus fala lá no livro de Gênesis, no princípio Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu e a terra, a gente pode entender assim, no verbo, na palavra, naquele que se faria homem, nós chamaríamos de Jesus. Deus criou todas as coisas. Em Cristo, Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele para ele. Claro? Então, olha, esse mundo, esse universo teve uma origem. E de onde que ele veio? Ele veio do nada, não existia nada. E Deus quis, e Deus pensou, e Deus falou, e a palavra de Deus criou todas as coisas no Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há alguns padres da igreja interpretam o seguinte, quando diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Nessa ordem, o céu e a terra. Alguns padres da igreja veem nisso o seguinte: no princípio, Deus criou o universo invisível, ou seja, os anjos, e a terra, o universo visível. Então, é bom a gente lembrar disso. O mundo que existe não é só esse mundo que a gente vê. O universo, se a gente fica perdido olhando o universo material, né, os astrônomos, né, ficam deslumbrados, parece que nunca vai ter fim, é finito o universo material, mas cada vez se descobre mais e mais e mais, pois existe, além do universo material, existe um outro universo maior ainda, que é o universo espiritual. Deus criou o céu e a terra. Deus criou o universo espiritual. Deus criou os anjos, os arcanjos, as dominações, as potestades. Não é? Deus criou um universo imenso que é espiritual, o universo angélico, e Deus criou a Terra, Deus criou esse universo material. Tudo, seja o universo material quanto espiritual, foi querido, desejado, amado, pensado, falado por Deus, né? Ele é o único criador. Ele faz do nada, né? Quando a gente fala que a gente criou, a gente teve a alegria de apenas dar um toque, de transformar aquilo que Deus fez, porque só Ele cria, só Ele faz, né? No segundo livro dos Macabeus, fica mais explícito ainda que a criação foi feita ex nihilo, né? Ou seja, do nada. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 28. É isso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus cria e depois Deus ordena. Deus separa a luz onde tem luz de onde não tem luz. Deus separa a água de cima e a água de baixo. Deus cria e Deus coloca uma ordem. Deus cria colocando uma ordem, um princípio de racionalidade. Ele organiza tudo aquilo que ele faz, né? Deus organiza, Deus cria, Deus ordena cada coisa, né? O livro, é só uma pausa para a gente passar, né, para as próximas palavras aí desses versículos que a gente leu. É bom a gente lembrar. O livro do Gênesis não é um livro de ciência. Não quer dizer como Deus fez,
mas quer dizer quem fez. Da onde qual que é a origem desse universo material? A origem é em Deus, né. Esse capítulo primeiro, que vai mostrando o mundo sendo criado em 7 dias, ele é uma espécie de poema. Ele tem inclusive um refrão. A cada estrofe é um refrão. E Deus viu que era bom. Foi o primeiro dia. E Deus viu que era bom. Foi uma tarde, uma manhã, segundo dia. E Deus viu que era bom. Então, nesse primeiro capítulo, a gente tem uma espécie de um poema cantando a obra criadora de Deus. Foi o nosso Deus que fez tudo. E ele fez bom, ele fez segundo o seu desígnio, ele fez ordenado, ele fez de maneira bela. Tudo foi pensado por Deus, foi organizado pelo Senhor, foi querido pelo Senhor. Então a gente precisa entender que nesse poema, que não é um livro de história e nem um livro de ciência, a gente tem, por meio de um poema, Deus revelando para nós que foi Ele que fez todas as coisas. Ele fez do nada. Ele fez aos poucos. Ele fez com acabamento. Ele fez com amor. Sabe, sabe quando uma pessoa trabalhou o dia todo, lutou, suou, e chega no final do dia e fala assim: olha, puxa vida, valeu a pena, hoje deu certo, né? A gente vê assim Deus criando o mundo. Termina o primeiro dia, e Deus viu que era bom. Olha, ficou bonito, né? Nosso Deus é criador, ele trabalha sempre, ele trabalha com alegria. Termina um dia, Deus olha naquilo que ele fez e ele fica encantado. Deus viu que era bom, né? E assim a gente vai acompanhando a criação, né, dia a dia, né? Nesse poema da criação, a gente vai vendo as coisas aparecerem, surgirem numa espécie de gradação. Primeiro, né, as coisas da terra, né? Deus criou o céu e a terra, daí depois, né, Deus começa primeiro, digo, as coisas inanimadas, né? Depois as coisas, os vegetais, depois os animais e por fim Deus vai criar o homem, né? Então, Deus cria com uma ordem, né? Deus cria de uma maneira gradual. Deus vai criando tudo até chegar no homem. Quando Deus estava fazendo esse universo material, Deus estava pensando em nós. Foi feito para nós. Sabe quando, né, um pai de família, uma mãe, né, o casal acabou de casar e não vê a hora de chegar o filho, não é? E começa a preparar tudo, e vê a casa, e o quarto, e o nome, e a roupa do batismo, e tudo organizadinho, e não vê a hora de chegar lá o filho. É assim que Deus fez esse mundo. Esse mundo, Deus, todo esse universo material, Deus fez pensando em nós. Não é à toa que o homem vai ser criado no sexto dia. Na hora que está tudo certinho, daí a criança nasce, né? E o pai vai com toda alegria mostrar, né? Acolher naquilo que ele tinha criado, com tudo aquilo que ele tinha feito, o pai vai acolher ali aquela criança. É assim que o nosso Deus faz. Ele, no seu amor, cria, organiza todas as coisas e, por fim, daí ele vai criar aquele para quem todo esse universo material foi feito, né? Daí no sexto dia Deus vai criar o homem, né? Existe no livro do Gênesis dois relatos da criação. A gente está vendo o primeiro relato que mostra esse poema em que Deus faz tudo em 7 dias. O primeiro relato é Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 2, versículo 4. Né? Então Deus vai criando todas as coisas. No final ele vê que ele é bom. Houve uma tarde, uma manhã, segundo dia. Houve uma tarde, uma manhã, terceiro dia. E Deus viu que era
Bom, e chega no sexto dia, daí é uma coisa diferente a criação do homem e da mulher. Quando chega no sexto dia, Deus fez tudo para nós. E quando chega no sexto dia, nos outros dias, eu simplesmente falei: Deus disse, faça-se. E Deus disse, faça-se. E Deus disse, separe. Né? E Deus disse, faça-se. Na hora que chega no sexto dia, nesse primeiro relato da criação, nesse primeiro poema da criação, nós lemos assim: tá lá no versículo, deixa eu conferir aqui. Hum, Puxa vida, acho que eu não imprimi aqui com o versículo. Mas de Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e. Ah, tá aqui, né? Capítulo 1, versículo 6. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Na hora que vai criar o homem, é diferente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Porque façamos. Né? Então, olha, pode, né, manifestar um plural majestático, né? O rei, né, em nome do sua corte, seu rei. Façamos. Né? Pode, né, pode revelar uma reflexão nesse momento da máxima intimidade. Façamos. Né? Os cristãos, a partir da fé em Jesus, ele vê nesse façamos uma manifestação da Trindade Santíssima. Na hora de criar o homem, né, é como se fosse um diálogo trinitário, um diálogo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Agora, quando está tudo feito, chegou a hora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que imagem e semelhança? O homem é natural que Deus não tem corpo como nós. Por que, que o homem é criado à imagem de Deus? Então a gente pode pensar, porque Deus pensa, porque Deus ama, porque Deus é livre, né? Certo? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus porque ele é alguém. Todo o universo material que Deus fez até agora é algo. O céu, a terra, os animais, os vegetais, os peixes, os pássaros, tudo, as águas. Deus cria algo. Agora, nosso Deus, que é pessoa, que é comunhão, ele vai criar o homem. E o homem não vai ser algo. O homem vai ser alguém. O homem é criado à imagem de Deus, porque o homem é alguém que pensa, que ama, alguém que é livre como Deus. Né? E Deus cria homem e mulher, né? Não tá lá, né? Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. O homem é imagem de Deus, não só apenas singularmente, individualmente, mas o homem é, sobretudo, a imagem de Deus, porque ele é o mistério de comunhão. É homem e mulher. O homem não foi feito para estar sozinho. O homem é criado por Deus. Né? Deus criou o homem, homem e mulher. Deus criou para a comunhão. O nosso Deus não é um mistério de comunhão, não é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai conhece desde toda a eternidade o Filho é conhecido pelo Pai. O Pai e o Filho se amam, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Nosso Deus é um mistério de comunhão. E o homem foi criado homem e mulher. O homem foi criado para o amor. O homem foi criado para a comunhão. O homem criado por amor. O homem em família.
Quem criou a família foi Deus. Deus criou homem e mulher. Deus criou uma comunidade. O homem em família, mais ainda, ele é a imagem do nosso Deus, porque a família é chamada a viver um mistério de comunhão, né? E a família é, ao mesmo tempo que é chamada a unidade, ela é formada por pessoas em relação. Claro que nosso Deus, né, é uma unidade por natureza, só existe um Deus, embora três pessoas. A nossa família, cada um ali é um, mas é chamado para constituir uma comunhão, uma unidade no amor. Claro, o homem família, ele mais ainda ele reflete, ele é o esplendor do nosso Deus que é comunhão, do nosso Deus que é amor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Claro, Deus cria o homem, cria homem e mulher. Deus cria para o mistério de amor. O homem não se entende, o homem não encontra o sentido da sua vida se não for fazendo dela uma doação de amor. Deus nos criou para isso. Nós somos feitos por Deus que é amor, e fomos feitos à imagem desse Deus que é amor. Portanto, nós somos feitos para o amor. Agora, pessoal, isso é imagem, mas diz que Deus nos criou, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é essa semelhança? Os padres da igreja viram nisso, né, a grande realidade que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados e convidados a viver na intimidade com Deus. Receberam uma vida sobrenatural. Eles foram criados para viver na comunhão com Deus, numa vida que estava além dessa vida natural, né? Numa vida, o homem tinha uma vida natural, mas tinha uma vida sobrenatural, dessa comunhão, desse conhecimento, desse amor íntimo de Deus. Por isso essa semelhança com Deus. Claro? Então foi assim que Deus criou. Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, capaz de conhecer, capaz de querer, livre, capaz, sendo pessoa, capaz de se relacionar, de amar, de se doar, certo? De viver em família, de viver em comunhão, homem e mulher. E além disso, Deus o criou à sua semelhança. Deus, ao primeiro homem e à primeira mulher, Deus ofereceu a sua graça, uma vida de intimidade com Deus, uma vida sobrenatural, que era um presente, que não fazia parte dessa criação, né, material, do universo natural, material. Não, né? Deus cria o homem e oferece a graça dele, né? Que é aquilo que a gente vê significado no termo semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus o criou, né? E Deus confiou ao homem todo o universo, né? Diz lá, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus não fez tudo isso para nós? Deus fala, olha, reina sobre tudo. Significa, cuida de tudo, governa tudo, administra tudo isso que você está vendo, eu fiz pensando em você. Tudo isso brota do meu amor para você. Cuida de tudo, administra tudo, governa tudo, reina. Reinar é servir, né? Sirva, né? Se sirva e sirva, né? Organize, administre tudo segundo a minha vontade, certo? Então Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem livre, e Deus deu esse mandato para o homem, né? É que ele governasse tudo, ou seja, que ele cuidasse, que ele trabalhasse, que ele administrasse, né? O trabalho é um presente de Deus.
nesses dias de quarentena, eu acho que muita gente está experimentando isso, né. É verdade que depois do pecado, o trabalho tem um peso, o trabalho cansa, muitas vezes no trabalho, a exploração, algumas vezes é desumano, tantas vezes há conflitos no trabalho, não é assim? Mas o trabalho, antes de ser tudo isso, o trabalho foi e é um presente de Deus. Deus gosta de criar, Deus se alegra, Deus termina um dia feliz, e Deus viu que era bom. E Deus quis que nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, também participássemos da obra criadora. Nós também tivéssemos alegria natural, não como Deus que faz do nada, mas de transformar, de dar um toque novo, de descobrir as potencialidades que estão na criação, de ficar maravilhado com a criação, de colocar a criação mais ainda a serviço do homem, da glória de Deus, né? Então, o trabalho, Deus nos fez também para trabalhar, não é assim a narrativa da criação, um poema, Deus cria em 6 dias e Deus vê que é tudo bom, né? Que ele criou muito bom, e no sétimo dia Deus descansa. A gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a nós também é bom, a gente reflete, né, essa semelhança com Deus quando a gente se doa, a gente se entrega, a gente usa a nossa inteligência, o nosso coração, o nosso amor, a gente serve no nosso trabalho, faz bem feito, como Deus faz a cada dia. E também quando a gente para um dia por semana para celebrar o Senhor, é o dia dele, e a gente contempla e aproveita tudo aquilo que com a graça dele nós fizemos, né? Depois também uma outra particularidade, na hora que Deus faz cada coisa, Deus vê que é bom, mas na hora que Deus faz o homem, daí Deus vê que é muito bom, né? Na hora que Deus vê a sua imagem e semelhança, né? Ele não precisaria ter nos feito porque ele é fez, porque ele é bom, né? A gente não acrescenta nada a ele, ele é, né? Agora, na hora que ele nos fez e viu a alegria para a qual nós somos feitos, a alegria que ele queria compartilhar conosco, Deus vê que é muito bom. E Deus termina satisfeito a obra da sua criação, e Deus descansa no sétimo dia. Existe uma graduação, né? As coisas inanimadas, o universo animado, né? Os vegetais, os animais e, por fim, o homem, que é muito maior do que esse simples universo material. O homem une em si dois universos. Ele tem um elemento material com o qual ele é solidário a esse universo material, ele tem um corpo, mas o homem não é só corpo. O homem, né, ele é imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma interioridade, ele tem uma vida que é maior do que o universo material. Ele é capaz de conhecer, amar, ele é capaz da comunhão com Deus, o Criador de todas as coisas, que é absolutamente transcendente. Ele é chamado, é oferecido ao homem essa comunhão com Deus. O homem une o universo material e o universo espiritual num único ser, né? Nós somos uma harmonia entre o universo material e o universo espiritual. E Deus viu que era muito bom, né? Certo? Então, tudo foi feito para o homem. Mas a gente tem que lembrar de um outro fator. A semana não termina no sexto dia, a semana termina no sétimo dia. E o sétimo dia é o dia que Deus descansa, é o dia do Senhor. No hebraico, sete, aliança, são palavras muito próximas, né? Sabá, né? Daí vem a palavra nossa, sábado, o sétimo dia, o dia da aliança. Tudo foi feito para o homem, mas não termina tudo no sexto dia. O homem foi feito para o sétimo dia. O homem foi feito para Deus, para aliança com Deus. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus fez uma aliança. O sábado seria o dia do Senhor.
O dia que o homem pararia para contemplar que tudo isso foi feito por Deus para ele. Que se esse mundo é grande, quem o fez é infinitamente maior. O homem parasse para lembrar, para descobrir, para saborear o fato que tudo isso tão maravilhoso foi feito por um Deus que é infinitamente maior, um Deus que se preocupa conosco, que é como um pai de família, que quer estar com seus filhos, quer estar conosco, ao qual a gente, com quem a gente pode conversar, um Deus que tem uma palavra para nós. Sábado é o dia do descanso do Senhor, é o dia do descanso do homem com o Senhor, é o dia da aliança, é o dia que tudo tem sentido. Não foi tudo feito apenas para o homem, não para aí. E o homem foi feito para Deus, para ser filho, né? Para fazer uma aliança de amor com Deus. Deus chamou o homem para ser da família dele, né? Pessoal, eu espero que todo mundo esteja compreendendo esse poema maravilhoso que é o capítulo 1 do Gênesis, essa obra criadora de Deus em 7 dias, né? E a cada dia esse refrão é bom, é muito bom. O homem, a imagem e semelhança de Deus. O Pai preparou tudo para receber o seu filho. Esse é o primeiro relato, né, primeiro relato, primeiro o poema a respeito da criação, que nos mostra Deus não dá nem para a gente imaginar. Ele não é como esses deuses pagãos que têm forma humana, que não, né, que se mistura. Não, ele é transcendente, não dá nem para a gente imaginar como ele é. Com a sua palavra, ele cria tudo. E cria bem feito, e cria por amor, e cria para o homem. E o homem ele criou para ser feliz nele. Ele criou o homem para o 7º dia, para aliança com ele, para ser filho dele. Esse é o primeiro relato. E agora, logo em seguida, a gente vai ter um segundo relato da criação, que é igualmente bonito, né? Se acredita que esse segundo relato é mais antigo que o primeiro na sua história. Esse segundo relato começa no capítulo 2, versículo 4 do Gênesis, e se estende até o capítulo 4, versículo 26 do Gênesis. Há também um outro detalhe. A cada dia fala, e houve uma manhã e uma tarde. E houve uma manhã e uma tarde. Terceiro dia, e houve uma manhã e uma tarde. Quarto dia. Quando chega o sábado, não tem uma manhã e uma tarde. Por quê? Porque o homem que está no tempo, ele foi criado para o sábado, que é a antecipação da eternidade. No sábado não tem manhã e nem tem tarde. Na eternidade, tudo é presente, né? O homem está no tempo, mas ele foi feito para o Senhor, que está acima do tempo, que está fora do tempo. Ele foi feito para a eternidade de Deus. Claro? Ah, tá. Então, agora sim, a gente vai estudar e vai ver um pouquinho do segundo relato da criação, que é absolutamente cheio de significado também. Capítulo 2, versículo 4b a capítulo 4, versículo 26. Ali a gente vai ver novamente a criação do homem e depois vai ver também a origem do sofrimento, do mal, do pecado, né? E como que é a vida, o homem que foi criado para Deus, para aliança, para ser feliz, o que é a vida do homem depois que ele permite que o pecado entre no mundo, que o mal, né, penetre no universo, né? Tá. Como que está lá no capítulo 2, versículo 4. Agora, uma segunda narrativa de como Deus fez o homem. O Senhor Deus, pois, formou o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou ser vivente. O Senhor Deus formou o homem do barro, do pó, e soprou a vida nas suas narinas. E o homem se tornou um ser vivente.
servente, né? O que que Deus está falando com essa imagem? O Senhor Deus modelou o homem do barro, né? Está mostrando o nosso Deus. Na hora de fazer o homem, Deus é um oleiro, Deus é um artista que pega o barro e modela aquele ser que vai receber uma vida imortal, aquele ser sobre o qual ele vai soprar. Esse ser que vai ser a sua imagem e semelhança. Na hora de fazer o homem, Deus pega e faz do barro, do pó da terra, né? Homem, quando nós lemos lá no Gênesis, homem é a mesma coisa, ou Adão, é a mesma coisa que homem. Adam, Adam significa homem, né? O que que significa? Mas qual que é a origem dessa palavra Adam? Adam vem de Adamá. Adamá, em hebraico, significa terra vermelha, terra fértil. O que que é o homem? É uma terra, é um punhado de terra, de barro, modelado por Deus. Adão significa exatamente isso. Adam vem de Adamá, e Adamá significa terra vermelha ou terra fértil. Como que Deus fez o homem? Com uma terra boa. Deus pegou um elemento material e Deus modelou como um oleiro, né? Um artista faz o seu vaso, Deus modelou. Mas o homem não é só esse elemento material, não é só esse pó, não é só essa vida, né, como animal, né, que nasce, cresce e morre, né, um pó, né, não veio do pó apenas e voltará para o pó. O homem é mais do que o barro. Na hora que Deus modelou o homem, Deus soprou sobre o homem, né? Deus enviou o seu Espírito. Deus deu ao homem uma vida, um sopro, que é muito maior do que o universo material. O homem, né, esse animal, né, ele é mais do que o universo material inteiro, porque ele tem o sopro de Deus. Ele tem um princípio de vida que é espiritual, é um sopro que veio de Deus, é imortal, é capaz de conhecer, amar, é livre, é capaz de se relacionar com Deus, é chamado a se relacionar com Deus. Deus soprou sobre o homem, deu uma vida, né, deu um espírito. Isso é o homem, esse universo material e esse universo espiritual. Assim que o homem foi feito, não é? E o homem foi colocado num jardim cheio de delícias, num jardim do qual saíam 4 rios, que tornava esse mundo absolutamente fecundo e fértil. No jardim que tinha no centro uma árvore maravilhosa da vida, uma árvore da vida, uma árvore do bem e do mal. Deus criou o homem, e essa é a ordem, e colocou no jardim. O que significa Deus criar o homem e depois colocar no jardim? Deus cria o ser humano para o jardim, para ser feliz. Deus cria o ser humano e oferece a sua graça. O coração do homem foi feito para Deus. Deus oferece para o homem a sua amizade. Está no paraíso já, quem é amigo de Deus. Deus, né, encheu de rio, colocou 4 rios, tornou fecundíssimo aquele paraíso. Significa que o homem, ele foi criado e a ele foi oferecido a vida divina, a vida espiritual, a vida sobrenatural. Ele foi criado na amizade com Deus. Ele foi criado, né, além de todas as maravilhas da sua própria natureza, Deus pegou ele e colocou nesse jardim, que é ser amigo de Deus, que é ter vida espiritual, sobrenatural. Deus colocou o homem nesse jardim no qual Deus caminhava. Ao homem Deus ofereceu ser amigo dele. Deus revelou a sua vontade para o primeiro homem, para a primeira mulher. Olha, tudo isso é seu. Domine, cuide, administre.
Crescei e multiplicai-vos. Aliás, a ordem que Deus ainda dá no primeiro relato da criação, do amor do homem e da mulher, que a vida brote, surja, se expanda, crescei e multiplicar-vos do primeiro relato da criação, não é? Então Deus cria o homem e coloca num jardim. Deus oferece a felicidade da vida sobrenatural. Deus fez o homem para ser feliz na amizade com Deus. Por isso colocou o homem num jardim, tá? Certo? Bom, tá. Só que a gente, então, nesse segundo relato da criação, né, Deus cria sua imagem e semelhança, Deus modela do barro, Deus sopra, Deus coloca no jardim, mas ainda não está tudo acabado. Né? Tá faltando alguma coisa. E Deus que criou tudo bem feito, Deus vê no jardim do Éden, né, Deus vê uma coisa que não está boa. O homem não é criado em imagem e semelhança de Deus, e o homem estava só. E daí, né, Deus diz lá, no capítulo 1, versículo 10, aliás, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus fez o homem para o amor. O homem tinha tudo. Tinha, né, um universo lindíssimo, absolutamente saboroso, tudo presente de Deus para ele. Só que o homem foi criado para o amor. E o homem ainda não tinha a quem amar. E Deus viu que não estava bom isso. Estava faltando alguma coisa ali, né? E diz que Deus coloca o homem para dormir e arranca uma costela do homem, e com essa costela faz a Eva, a mulher, né? Mulher significa mãe dos viventes, aquela, né, que teria essa vocação, né? Uma vocação à maternidade, à vida, à criatividade. Deus arranca uma costela de Adão e com a costela faz a mulher, faz a Eva. Façamos uma auxiliar que lhe seja adequada. Né? Na hora, o Adão já tinha recebido esse universo todo e parece que estava faltando alguma coisa. Né? Na hora que o Adão acorda, na hora que o Adão acorda e vê a Eva, a alegria que o Adão não achou olhando para esse universo todo, na hora que ele vê a Eva, ele fica extasiado. Né? Ele fica absolutamente deslumbrado. E Adão vai fazer a primeira declaração de amor. Vocês já pensaram nisso? A primeira palavra, né, que a Bíblia coloca ali, que um ser humano disse, foi uma declaração de amor. Ah, na hora que o Adão vê a Eva, Deus falou o seguinte: Senhor, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O que Adão está falando? Isso é declaração de amor, carne da minha carne, osso dos meus ossos. O homem tinha olhado para tudo e não tinha graça, não dava para amar. Tem gente que ama, ama sua casa, ama seu cachorro, goste de tudo, mas amar é outra coisa. Né? Precisava ter outro alguém com quem ele pudesse se comprometer. Na hora que o homem viu a Eva, né, na hora que ele fala carne da minha carne e osso dos meus ossos, Adão, se tivesse no século XXI, a tradução, imagine o seguinte, imagine a legenda, carne da minha carne e osso dos meus ossos, a legenda. Que coisa linda! Nossa Senhora! Putz, meu Deus! Que é isso? Agora sim! Foi isso que o homem falou na hora que ele viu a mulher. Senhor! Que coisa linda! Você imagina o jeito que a Eva não ficou. Né? Mulher nem gosta, né? Aliás, quem não gosta, né? Mas imagine a mulher na hora que o homem olha para ela e fica encantado. Imagine o suspiro, na hora que o homem deu aquele suspiro, Senhor! Imagine o suspiro que a Eva deu também, vendo aquele homem apaixonado por ela, que ela via pela primeira vez. Né? E na hora que, né, o homem e a mulher se olham e o homem faz a declaração de amor, Deus olha para a primeira família e Deus vê
que é muito bom. Deus olha, o homem suspira pela mulher, a mulher suspira pelo homem, e Deus suspira pela família. E Deus viu que era muito bom. É isso, irmãos e irmãs. Deus criou assim. Deus nos criou homem e mulher. Deus nos criou para o amor. Ninguém pode ser feliz sem ter a quem amar. Ninguém pode ser feliz sem ter certeza de que é amado, mas não é um pouquinho amado, de que é muito amado, infinitamente amado, eternamente amado, certo? Deus nos criou, nós somos criados por um Deus que é amor, e a gente foi criado para amar. O homem tinha tudo, enquanto ele não teve alguém para amar e para ser amado, o homem não foi feliz. Na hora que Deus criou homem e mulher, por que Deus tirou da costela do Adão? A gente pode dar agora as nossas interpretações aqui. Primeiramente, Deus não poderia ter feito a mulher com outro punhado de barro? Podia. Mas o que Deus está revelando quando ele cria a mulher com um pedaço do Adão? Ele está dizendo que a mulher não é outra coisa, que a mulher é carne, tem a mesma carne do homem. Né? Então imagine no mundo, né, esse relato da criação, até tem alguém pedindo aqui para eu falar sobre as tradições javistas, eloístas, sacerdotal, deuteronomistas. Né? Então antes de ter o livro do Gênesis, inspirado por Deus como tá, havia várias havia várias tradições, né? Havia vários relatos. Né? Tem o relato que era do século IX, 10º antes de Cristo, chamado Javista, que é esse mais antigo. Havia o Eloísta, que é um pouquinho depois, o sacerdotal, já na época do exílio. Mas eu não vou tocar, eu só estou mencionando o que existe, eu não vou tocar nisso, porque assim, o nosso curso não quer ser um curso de exegese, mas quer ser um curso de fé. A gente quer saber, não vai poder entrar nos detalhes de tudo também, a gente quer saber aquilo que são os pontos altos da nossa fé. E o primeiro ponto alto a gente encontra no livro do Gênesis. Nosso Deus é bom, é criador, faz com amor, faz para o homem, e fez o homem para ele. E fez o homem, homem e mulher. E fez o homem para amar. E o homem só é feliz quando ele ama e quando ele é amado, e fez o homem para ser amigo dele, e colocou o homem no jardim, fez o homem para ser feliz. E a felicidade é viver nesse jardim de Deus, nessa amizade com Deus, certo? E esse homem que Deus fez, Deus tirou a costela dele, porque a mulher, imagina, eu dizia isso, esse relato é da época do Javista, que seria da tradição javista, que seria século X ou IX antes de Cristo. 1000 anos antes de Jesus, essa narrativa. Imagine se ainda hoje se fala de machismo. Você imagine nessa época, falar, Deus está falando, olha, a mulher tem a mesma carne que o homem, é a mesma natureza, a mesma dignidade. A mulher não é uma coisa para o homem, mas a mulher é alguém como o homem, é a mesma carne, o que dói um e dói no outro. Complementa, é como que um pedaço um do outro se encaixa. Um foi feito para o outro. Tem a mesma dignidade. O homem não é o amo da mulher, ele pode ser o amor da mulher. E a mulher é o amor do homem, mas é a mesma natureza, não foi feito com outro barro, é o mesmo barro. Não é o que dói em você, dói nela. Você está entendendo? É um para o outro, um completa, complementa, né, o outro. Né? É diferente, mas é complementar, mas tem a mesma natureza, é a mesma carne. Agora, a gente pode pensar, mas por que a costela? Daí isso daí já é uma. Até aqui é teologia, mas agora a gente pode pensar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais próxima, mais pastoral para a gente entender. A gente pode pensar o seguinte: a costela, o que a gente tem entre as costelas? Qual o órgão especial que o homem tem entre as costelas? Coração, não é? A mulher não foi feita com qualquer pedaço do homem. A mulher foi feita com a carne que envolve o coração do homem, certo? Não foi qualquer parte do corpo do homem, não, foi aquela que envolve o coração. A parte mais nobre, a melhor carne, aquela que está envolvendo o coração, foi com essa que Deus fez a mulher.
né? Ela não está acima do homem, não fez com a unha encravada do dedão do pé, ela não está abaixo. Deus fez com a costela, com aquela carne que envolve o coração do homem, né? Eu brinco que tem marido que fala assim, né? Fala, padre, tá lá na Bíblia que Deus criou o homem aliás, criou a mulher da costela do homem. Olha, a minha não é costela, a minha é carne de pescoço, né? Aí eu digo que, né, brincadeira, é o marido que não sabe amaciar, né? Mas é costela, certo? Você que não está sabendo dar uma amaciadinha, né? Mas foi criado da costela, daquilo que o homem, daquilo que envolve o coração, a parte melhor do homem, Deus fez a mulher. E na hora que um vê o outro na presença de Deus, um fica encantado com o outro. E um glorifica a Deus pelo outro. Senhor, o Senhor fez para mim, é minha auxiliar. Olha o matrimônio ali, né? Há uma complementariedade. Um é o auxiliar do outro. É tão bom ter alguém para trabalhar junto, para ficar junto, para sofrer junto, não é? Para complementar, um auxilia o outro. Crescei e multiplicai-vos. Dessa alegria, desse amor, Deus vai fazer brotar a vida, né? Como o homem não nasce do nosso Deus que é amor, a vida humana vai nascer de um encontro de amor entre o homem e uma mulher extasiados pelo amor um pelo outro, dali vai brotar a vida, certo? Pessoal, né, tem muita coisa a gente ainda para falar a respeito da criação, desse capítulo 2º do livro de Gênesis, 3º, 4º, que é belíssimo, da família. Olha, Deus criou o homem em família. A família é uma criação de Deus. Deus criou a família para viver no jardim, para viver na presença dele, para viver a alegria perto dele, para o amor, né? A gente tem muita coisa ainda para falar sobre o que é o ser humano, os anjos, depois o sofrimento, o pecado, a luta, né? Agora o resto é cenas. Agora isso daqui é cenas do próximo capítulo. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado. Hoje não deu tempo para as perguntas. Aliás, na sexta-feira, eu só consegui responder as perguntas dos dias anteriores. Não respondi nenhuma pergunta da sexta. Está tudo guardadinha para a gente marcar outra data para responder perguntas. Mas vão marcando aí, depois a gente vai pegando um dia ou outro para ir respondendo. Hoje, só para falar, né, no princípio, Deus criou o céu e a terra, o Espírito pairava, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus fazendo o homem do barro, né? Deus encantado, vendo o homem extasiado, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Só para isso já foi, né, 1 hora e daria para ir muitas outras horas. Então amanhã a gente vai continuar pensando o que é o ser humano, o que é a pessoa humana, como que o homem pode ser feliz, é, como que o mal entra no mundo, como, né, qual que é a resposta para o mal, né, para o sofrimento, por que da dor, claro, né? Então vamos lá, pessoal. Espero que todo mundo esteja acompanhando. Peço muitíssimo para vocês que se inscreva no meu canal, que dê um gostei nesse vídeo, que compartilhe com seus amigos. Pessoal, tem muitos conhecem um amigo meu, o Padre César, no primeiro de Pedreira, da cidade de Pedreira, da paróquia Santana, né? Ele estava me contando, acho que ele não vai ficar aborrecido comigo de falar isso, porque foi público, eu acho que a missa foi, penso que foi televisionada pelo YouTube, né? Mas o primeiro domingo que ele celebrou missa sem o povo, entrando na igreja e vendo a casa de Deus vazia, com 3, 4 pessoas, ele, no meio da missa, começou a chorar, e os poucos que estavam ali começaram a chorar também, e ele falou que foi difícil para continuar a Santa Missa, né? Como que para ninguém é fácil, né, esses dias, né? Mas como é triste, é difícil compreender, ver a casa do Senhor vazia, né? E a gente precisa entender que nesse momento a gente tem que se reinventar, né? A gente precisa achar meios novos. Se uma maneira não dá para anunciar, vamos criar outras. E essa Escola da Fé YouTube, agora para nós, é esse canal, né, que eu estou achando essa brechinha, essa janelinha, para entrar na casa dos meus paroquianos de Serra Negra,
dos meus amigos, e olha quantas casas, né, até há um mês atrás eu só poderia entrar na casa de quem era aqui de Serra Negra, agora na casa de amigos, de casa de pessoas que eu não conheço, descobri parentes que eu nunca nem sabia, né? De casa de pessoas que nem faço, agora a gente pode. Então vamos lá, não custa nada, curta, compartilhe, dê um like, mande para as outras pessoas, porque se eu não posso pregar para muita gente na igreja, não tem problema. Se eu conseguir uma brechinha para entrar em muitos lares, né, já tem um consolozinho, certo? Então vamos lá, compartilhe, se inscreva, mande para as pessoas. Vamos fazer com que muita gente possa ter acesso à palavra de Deus, porque isso daqui é a palavra de Deus também agora nesse momento através deste meio. Prega no tempo oportuno e inoportuno. Mais do que qualquer outro, eu acho que esse tempo é tempo oportuno para anunciar o evangelho de Jesus. O que esse mundo, tanta ilusão do homem, né, nesse dia pode refletir. Por que tanta decepção? Por que tanta ansiedade? Porque o homem não estava vendo direito esse mundo. Poderia começar a ver melhor agora com o livro do Gênesis. O que é esse mundo? Certo? Me ajudem, não custa nada você compartilhar, pedir para seus amigos compartilhar, se inscrever. Vamos jogar semente para tudo que é lado. E sabe como que a igreja. Me permitam, vai, 5 minutos, já foram 6 minutinhos extra hoje, mais 4, vai. Vocês sabem como a igreja se espalhou, não sabem? Né? Veio uma perseguição, está no Ato dos Apóstolos, uma perseguição terrível em Jerusalém, os apóstolos estavam todos concentrados ali. O que aconteceu com aquela perseguição? Os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém e os apóstolos também pouquinhos ficaram. E o que aconteceu? Não dava para ficar ali onde a igreja tinha nascido? Tudo bem, cada um foi para um lado. Não dava para estar mais a reunião no cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia? Ok, cada um foi para um lado, com a perseguição. Ao invés da igreja terminar, sabe o que aconteceu? A igreja foi se espalhando para tudo que era a área para onde os cristãos foram. Claro, pessoal, não dá para pregar aqui na igreja? Ótimo. O Espírito sopra onde quer. Ele vai abrindo janela para a gente chegar em outros lugares, talvez lugares que a gente não estava nem chegando, quando a gente só podia ou estava pregando mais especialmente dentro da igreja, não é? Me ajudem a abrir muitas janelas em muitas casas, e aos outros padres também, e aos outros cristãos também que querem anunciar o evangelho. Vamos jogar semente. É crise, é dificuldade, é hora da semente se espalhar. E eu tenho certeza que nesses tempos a palavra de Deus vai crescer em muitos corações e vai chegar em muitos solos que há muito não recebia a palavra. Agora, eu espero que você tenha parte nisso daqui. E não custa nada você falar, convidar, mandar, compartilhar, curtir, comentar, conversar com seus amigos a respeito do que a gente está falando aqui. Vamos lá. A igreja pode sair desse momento fortificado, a nossa fé, né? O mundo, se quiser, é lógico, pode daqui a pouquinho voltar tudo como era antes, tudo como era no princípio, agora e sempre, amém. Né? Agora, se a gente souber aproveitar, este pode ser um tempo da graça. A gente está perdendo algumas coisas, a gente pode ganhar outras. Vamos lá, vamos ajudar as pessoas conhecer e se agarrar naquilo que é fundamental e ninguém tira de nós. Né? Vamos criar raízes na nossa fé. Certo, pessoal? Muito obrigado. Conto com vocês. Amanhã tem mais. Vamos continuar, então, os 4 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que é espetacular, que vai dar resposta para muita coisa que a gente está se perguntando nesses dias. Tá bom? Deus lhes pague. Mais uma vez, hoje é dia de Nossa Senhora da Saúde, que ela reze por nós, que ela interceda por nós, pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, por cada um que está se arriscando nesse momento. Vamos lá, que a saúde dos enfermos olhe para o nosso mundo. Nos dê a saúde física, mas nos dê, sobretudo, a saúde da alma, a saúde do coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Saúde, a saúde dos enfermos,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Grande abraço, não vejo a hora de a gente também estar fisicamente junto de novo. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.